Boa tarde, crianças! Tudo bom com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem animado para aprender mais sobre os ensinamentos de Jesus. Hoje a aula vai ser sobre Jesus. Muito interessante o que nós vamos falar hoje. Mas antes de começar, vamos fazer a nossa musiquinha da prece? A prece eleva o coração, o coração, o coração. A prece também tá nessa canção. Din-dom, din-dom, dom, dom. É importante acreditar, tenha fé pra cultivar. Na oração a luz se faz e encontramos paz. Vamos fechar os nossos olhos, nos concentrar no Papai do Céu. Deus, Tu que és bondoso, sábio, nos dê sempre auxílios nas nossas provações de cada dia. Fica conosco sempre, nos dando força, saúde, bem-estar, harmonia com aqueles que estão ao nosso redor. Que possamos aprender mais nesta aulinha da evangelização, que gostamos sempre de estar presente, aprendendo sobre os Teus ensinamentos. Fica conosco todos os dias e sempre. Que assim seja. Então, turminha, a aula de hoje nós vamos falar sobre os milagres de Jesus. Vocês já conhecem Jesus, um pouco da história dele, né? Sobre quem ele foi, a sua importância, a sua missão aqui no planeta Terra. E quando ele estava aqui, haviam alguns fatos extraordinários que aconteceram durante a sua vida, né? Algumas ações que Jesus fez que eram consideradas como milagres. Eu não sei se vocês entendem o significado da palavra milagre. Quando vocês escutam essa palavra, milagre, o que vocês pensam? A tia aqui pensa que seria algo extraordinário, sem explicação. E é justamente isso. Milagre vem de minare, que é algo admirável, extraordinário, sem explicação, né? que está além das forças da natureza, que seriam fenômenos mesmo, que as pessoas não sabem explicar o que foi, como se sucedeu para aquilo acontecer, né? Mas levamos em conta que na época que Jesus estava encarnado, não existia o conhecimento científico, né? Hoje nós já sabemos que o nosso pensamento tem uma energia, né? Que pode ser positiva ou negativa, dependendo do que pensarmos. As nossas palavras, a energia, as nossas atitudes, né? Então naquela época não se sabia muito bem disso, dessa questão fluídica, né? Do magnetismo, não se entendia nada. Então qualquer coisa, né? Que eles não sabiam explicar, eram colocados como esses fenômenos, né? Colocado como milagres. E Jesus, como ele é um espírito de extrema luz e sabedoria, muito evoluído, né? Tinha conhecimentos para além daquela época. Ele tinha conhecimento sobre essas energias, sobre os fluidos. Então ele conseguia manipular as células, né? E ele tinha a certeza do poder da fé, e ele tinha esse poder da cura também, por conta desse conhecimento. Então, por ele ser muito amoroso e bondoso, ele acabava curando as pessoas com essa energia que ele carregava. Então, com esse conhecimento fluídico, energético, então o espiritismo ele já consegue explicar alguns fenômenos considerados sobrenaturais, por exemplo, a vista espiritual, que é a dupla vista, o sonambulismo, a catalepsia, né, as curas, né, que vão em forma de fluidos,
as aparições, transfigurações, manifestações físicas que vêm da mediunidade. Então, alguns fenômenos o Espiritismo consegue explicar por conta da sua base científica. Então, Jesus ele realizou alguns fenômenos, de vários tipos, como as curas, a cura física de enfermos. Ele afastava os espíritos perturbadores que estavam colaborando com alguma enfermidade naquelas pessoas. Ele tinha clarevidência, a telepatia, ele manipulava os pães, como ele fez, a água virar vinho, um tipo de manipulação que ele fazia, a transfiguração e as profecias, e dentre outras que ele também fazia. Então, na verdade, os milagres de Jesus são apenas fenômenos naturais e não sobrenaturais, que Jesus, por ser muito elevado, tinha conhecimento. E nós, ao longo da nossa evolução, podemos também ter esse conhecimento, adquirir esse potencial que Jesus tem. E também Jesus não saía fazendo milagres, curando todo mundo, não era bem assim. Muitas vezes ele era chamado, para fazer curas, enfim, mas ele não fazia. Primeiro, porque ele não queria satisfazer a vaidade, a curiosidade das pessoas. Ele não estava ali para isso. Ele só fazia as curas, Ele só usava esse poder que ele tinha quando ele via que existia a possibilidade, Ele via que a pessoa tinha a fé que iria ser curado por Jesus. Quando ele via também o merecimento daquela pessoa e a condição. Porque se no caso a pessoa é cega e ela precisasse ficar cega a vida inteira para aprender a viver daquela maneira, a se melhorar como espírito, Jesus não iria curá-lo, porque ele não estaria fazendo ali um bem para aquela pessoa. Mas quando havia a condição de merecimento, sim, Jesus fazia, mas não fazia sozinho, porque a pessoa também acreditava, tinha fé. Então essa é a força que unia e que fazia Jesus também ter êxito em suas curas, em suas ações ditas milagrosas. Então é muito comum a gente escutar as histórias dos milagres de Jesus, Por exemplo, a transformação da água em vinho. Outro caso é a de quando ele caminhou sobre a água. Outra também é a ressurreição de Lázaro e o caso também da filha de Jairo. Mas eu escolhi apenas um desses casos para contar para vocês. Então, vamos lá? Jesus e o paralítico. Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram lá, até ele se juntou uma multidão de gente para vê-lo. Enquanto Jesus estava anunciando as suas mensagens, pregando os ensinamentos que ele tinha sobre Deus, sobre o amor, trouxeram para ele um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente na frente da casa de Jesus, eles não conseguiram levá-lo até o mestre. Então fizeram um buraco no telhado da casa, e em cima do lugar onde Jesus estava, eles fizeram uma abertura e desceram o doente dentro da casa de Jesus. Jesus, vendo que ele tinha fé, disse ao paralítico: "Meu filho, os seus pecados estão perdoados." Alguns mestres da lei que estavam sentados ali por perto começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e falou: "Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico:
Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, pegue a sua cama e ande. Pois eu vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou de frente de todos, pegou a sua cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Então, crianças, esse é apenas um dos casos de milagres de Jesus, né? Que existe uma explicação, sim, né? Da questão da energia que Jesus tinha, de amor, da fé daquele doente, né? Daquele paralítico, de acreditar fielmente de que Jesus vai curá-lo e que ele vai poder andar, né? Então, é muito interessante que a partir dessa aula a gente aprenda, né, a entender um pouco mais essas passagens de Jesus, entender um pouco mais sobre a missão de Jesus e o quanto ele nos ensinou, mesmo nos pequenos atos, né? Eu adoro aprender sobre a vida de Jesus, sobre o que ele nos trouxe, é muito rico de conhecimento. E a nossa aula se encerra. Vamos fazer a nossa prece, tá bom? Vamos nos concentrar, pensar no nosso irmão Jesus. Amado Mestre Jesus, tu que é o mestre desse planeta azul grandioso, você que nos deu muitos ensinamentos e ainda nos ensina tanto, como ser, como conduta, como amor, como fé, como podemos ser irmãos, filhos de Deus, podemos ter o poder desse nosso Pai Criador também em nossas mãos. Podemos curar, podemos amar, podemos acreditar, ser fortes, ser eternos, que possamos fazer o bem todos os dias. Gratidão, nosso Mestre Jesus, gratidão, que assim seja. Tchau, crianças, até a próxima aulinha, tá? Não vão faltar.